Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos estar lendo 2,5 versículos hoje, mas eu creio que a meditação desta palavra vai ser de grande bênção para a nossa vida. Estamos em João capítulo 21, portanto, no último capítulo de João, nós vamos estar relendo o versículo 5 para contexto, lendo o versículo 6 e parte do 7. Portanto, João 21, 5, a Bíblia diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E nós vamos parar nesta leitura. Nesta parte aí do versículo, o versículo continua, mas nós vamos parar aqui. Nós vimos um milagre maravilhoso, não era a primeira vez que Jesus fez este milagre. No começo do seu ministério, quando chamava os seus discípulos, ele operou um milagre muito semelhante, se não igual a esse, né? E agora nós nos lembramos, quem esteve acompanhando este texto, né, que Pedro foi quem liderou na grande ideia de voltar a pescar, já que Jesus não estava com eles. Parece que o ministério acabou, tudo acabou, e então ele decidiu voltar para a sua vida antiga, o seu trabalho antigo, e foi pescar, e os demais discípulos, né, alguns deles disseram: nós vamos com você também. Foram e tentaram pescar, mas o que aconteceu é que eles voltaram sem nada, e de repente Jesus aparece ali, né, naquela praia, pergunta para eles qual foi o resultado, ou seja, na verdade não perguntou o resultado, perguntou se eles tinham alguma coisa de comer para ele, não é? Naquele momento eles não reconheceram Jesus naquela distância e eles disseram: não tem. Mas aí Jesus deu uma ordem para eles e disse: lance a rede na banda direita, do lado direito do barco. E veja, vamos dar uma olhada para o que Jesus pediu ali. Primeiro ele deu uma ordem que lançasse a rede do lado direito. Eles, como da outra vez, eram pescadores, já sabiam, já tinham tentado e não tinham alcançado nada. E não existe no mar essa realidade do lado direito, do lado esquerdo. Não faz sentido isso. A outra coisa é que os peixes não apareceram no mar, ou seja, não houve como na multiplicação dos pães algo extraordinário, como quem aparecendo na cena. Os peixes já estavam no mar, ok? O milagre que Jesus operou ali, os peixes que são parte deste milagre, que estavam agora nesta rede pesada, quando eles obedeceram, já estavam no mar. O que Jesus fez ali, como um milagre, foi um milagre, foi fazer com que aqueles peixes se aglomerassem ali perto do barco, né? E especialmente do lado direito, porque o Senhor mandou ordenar. E o que eu aprendo com isso é que a maneira que Deus opera milagres pode ser diferente. Às vezes ele usa o que já está lá e às vezes ele acrescenta ou traz milagrosamente algo na nossa vida. Mas muitas vezes, como este, ele usa para o milagre aquilo que já existe, aquilo que já está no mar da nossa vida, tão somente ele permite que na hora certa esteja no lugar certo. Agora, o segredo da vitória daqueles discípulos, segundo a minha interpretação deste texto, não é o lado que eles jogaram. O segredo não está de ser na direita, o segredo está na obediência. Jesus deu um comando específico, e este é outro detalhe. O meu pastor sempre nos chamava atenção sobre isso, sobre como obedecer, ele inclui os detalhes, porque muitos de nós, muitas vezes, obedecemos de maneira geral o mandamento, a direção de Jesus, ok? Naquilo que ele nos manda, ou nos revele, ou nós entendemos da vontade de Deus para a nossa vida. Mas há detalhes que nós não fazemos muita questão de mexer neles ou de ser extremamente fiéis nele. Mas o nosso Deus chama de obediência o que é obediência completa. Obediência falha quando nós falamos em alguma coisa, não é obedecer. Eles podiam ter jogado a rede de novo, mas jogado do outro lado. Não seria obediência, o milagre não aconteceria. Quando a voz profética disse: mande Naamã mergulhar 7 vezes, o milagre não aconteceu na mergulho quinto.
quinto, nem no sexto, somente aconteceu quando a obediência foi completa, e nós entendemos isso da palavra de Deus. Agora, quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo que eles estavam, como nós já dissemos em outro devocional, numa situação que não era o ideal, enfim, para Deus. Deus não esperava que eles, depois de viver tudo que eles viveram com Jesus, voltassem ao seu trabalho de origem, à sua vida natural. Eu imagino que não era o que ele esperava deles. No entanto, ele entendeu a humanidade deles e foi ao encontro deles, perguntou se tinha algo de comer, e quando eles não tinham, o que ele fez foi um milagre. Aleluia! E para nós recebermos o milagre de Deus, nós precisamos atentar para a sua direção e sermos fiéis nos detalhes àquilo que ele nos mandou. E o que eles fizeram foi obedecer. E obedeceu no detalhe, jogou para o lado direito e imediatamente, né, Jesus ali tinha providenciado que aqueles peixes se aglomerassem, e quando eles puxaram a rede, eles não podiam segurar. E aí João disse, né, é Jesus, é o Senhor. Aleluia! Eles reconheceram por quê? Porque só quem faz milagre grandioso, quem aglomera, tem coisa... Olha, escute, por favor. Os peixes já estavam no mar, e muitas vezes, exatamente porque os peixes já existem no mar, nós, às vezes, pensamos, será que é milagre mesmo? Será que é milagre mesmo? Mas como não ser milagre se eu tentei pescar tantas horas e não consegui nada? Como não ser milagre que eu joguei de um lado e esta multidão de peixes é demais? Tem mão de Deus neste negócio. Aleluia. Será que nós podemos olhar para alguma área da nossa vida que às vezes a gente quer deixar de lado, passar, dizer, não, isso não é milagre, não é? Afinal já estava ali, foi coincidência. Mas olha o número, olha aquilo que, como é que Deus fez estar naquele momento, naquela hora, naquele lugar, aleluia. E como você, por obediência, conseguiu vencer ou receber aquilo pela mão do Senhor. Então a resposta é quando nós vemos esta, entre aspas, coincidência milagrosa, o discípulo sabia, é o Senhor, aleluia. Será que nós reconhecemos ainda e podemos reconhecer, agradecer neste fim de ano, que durante o ano de 2024, este mesmo Senhor, em alguns momentos da nossa vida, moveu o sobrenatural, mesmo que nós víssemos o natural, mas vimos a mão de Deus, a prosperidade de Deus, a bênção de Deus na nossa vida. E quando Deus faz um milagre, quando Deus intervém, Ele prova para nós que somos pó, que somos pequenos, que somos seus servos, que duvidamos, que voltamos a trabalhar, que tudo isso, que somos fracos, mas Ele prova que Ele está conosco. Jesus voltou ali para estar com os discípulos, e ao operar aquele milagre, Ele estava fazendo este relacionamento ancorado de novo, dizendo, eu estou aqui com vocês. Ele prova que Ele se importa com a nossa situação. Ele não deixou eles quebrarem a cabeça, voltarem tristonhos, não. No momento que estava na volta, Ele impediu a volta sem nada nas mãos. Ele parou aquele momento de tristeza e disse, lance para o outro lado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele se importa com a nossa realidade, com o nosso sentimento. Ele está ainda disposto a nos usar. Mesmo que eles estavam de volta àquele trabalho, ao Ele intervir com o milagre, Ele estava comprovando que Ele ainda estava disposto, aleluia, de usar a eles, de fazer deles pescadores de homens, aleluia. Ele ainda estava contando conosco para esta obra que uma vez tinha sido começada por Jesus e com os seus discípulos, e Ele disse, vocês vão continuar. Agora eles estavam num período de fraqueza, mas ao Deus operar um milagre na vida deles, eles sabiam, não, o Senhor ainda conta conosco para esta obra. Nós não podemos voltar para trás, nós não podemos voltar para outro caminho. Ele está aqui, Ele está provando que está conosco, Ele se importa conosco, Ele está disposto a nos usar, e Ele está contando conosco para esta obra. Que Deus mova o nosso coração para entender a voz de Deus, que é individual. Cada um de nós é usado em áreas diferentes, mas o mesmo Deus que visitou aqueles apóstolos ali, visita nossa vida hoje, através desta palavra. E o Espírito Santo é quem confirma em cada um dos nossos corações quais são os desafios que nós temos neste 2025, de colocar na presença do Senhor, mas com ousadia voltar, porque o Deus de milagre operou este milagre. E para alguns eu tenho já escutado o testemunho, que o milagre
milagre é a palavra que naquele dia é falado aqui como resposta de oração. Alguém está se questionando diante de Deus algo e de repente Deus usa este momento que nós não escolhemos nos versículos, nós não escolhemos. Esta é uma beleza que eu agradeço a Deus, este sentimento que me veio ao coração do devocional. Nós estamos lendo todos os versículos sem pular nenhum, dos capítulos e versículos sem pular nenhum, para permitir Deus falar conforme o seu querer, aleluia. Porque quando nós buscamos, podemos manusear alguma coisa, eu estou sentindo isso, ou eu preciso daquilo, mas quando nós lemos todos eles, um após o outro, não escolhemos a ordem, então nós permitimos o Senhor falar aquilo que Ele quer. Quando Ele repete coisa, é Ele quem quis repetir. Quando Ele fala isso, é Ele quem quis falar, porque esta palavra é dEle. A Deus seja a glória para sempre. A Ele seja o louvor para sempre. E para nós, em nome de Jesus, que possamos ter um feliz dia ou uma feliz noite na sua presença, em nome de Jesus. Amém.